Mas os seus pedidos de impeachment, Moraes, estão todos eles na mesa. Todos estão na mesa. E o novo Senado, ao assumir, vai te dar a resposta. Você será afastado imediatamente. E Flávio Bolsonaro deve decretar estado de defesa e determinar a tua prisão imediata como chefe das Forças Armadas, porque você está violando a Constituição Federal e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Alexandre de Moraes é encurralado com provas de perseguição contra a direita. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Greve. Caminhoneiros iniciam paralisação por votação de MP. Categoria cobra do Senado a votação da medida provisória do frete antes do fim do prazo de validade da medida. É isso mesmo. Caminhoneiros começaram nesta segunda-feira uma paralisação em portos de distribuição em um movimento convocado pela Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, que cobra do Senado a votação da medida provisória do frete antes do fim do prazo de validade da medida. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Wallace Landim, conhecido como Chorão. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que a categoria tentou nas últimas semanas abrir diálogo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para incluir a proposta na pauta, mas segundo ele, não houve resposta. A orientação da Abrava foi para que os caminhoneiros suspendessem as viagens a partir da madrugada desta segunda-feira e acompanhassem a tramitação da medida até terça-feira, na expectativa de que o texto seja apreciado pelo Senado. Apesar da mobilização, a Polícia Militar de São Paulo informou que até o momento não há registros de bloqueios ou impactos no trânsito. Em Santos, no litoral paulista, cerca de 70 manifestantes se reuniram na rua Augusta Scaraboto, onde o protesto ocorre de forma pacífica e sem interrupção da circulação de veículos. E Michele tem estranha reação após Flávio divulgar a carta de Bolsonaro. É isso mesmo. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro manifestou preocupação com pessoas próximas diante da repercussão provocada pela divulgação da íntegra de uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento foi publicado pelo senador Flávio Bolsonaro. Segundo interlocutores, Michele teme que a publicação possa resultar na revogação da prisão domiciliar humanitária concedida a Bolsonaro. A decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes foi mantida há cerca de 10 dias. De acordo com relatos de pessoas próximas, Michele pediu orações e demonstrou receio de que o ex-presidente volte ao sistema prisional caso o STF entenda que houve descumprimento de condições estabelecidas para o cumprimento da prisão domiciliar. O Moraes está na linha do desespero. Ele quer até proibir o Flávio Bolsonaro de divulgar uma carta na condição de advogado do pai. E o pai dizia que era para todos estarem juntos e unidos por Flávio Bolsonaro. Ele não pede voto ao Flávio Bolsonaro em momento algum. Por isso não pode ser considerado propaganda antecipada. Mas o Moraes partiu para o ataque porque ele sabe que ele está com os dias contados. Moraes está reagindo, está se estribuchando, está morto de raiva, porque uma única carta foi capaz de desestabilizar este ministro ditador de meia pataca. Olha só a que cúmulo ele chegou. Só que tem um detalhe. O Ministério Público Estadual vai ter que acionar o Tribunal Superior Eleitoral. E sabe o que vai acontecer? Quem é responsável por dizer se é ou não propaganda antecipada é André Mendonça, que está com o contrato da esposa de Moraes nas mãos. Vamos ler aqui e vocês vão entender tudo nessa live. Eu tive que voltar, porque a garganta está até ruim, natural, né? Essa é a terceira live do dia, mas hoje já falei para vocês que essa semana vai ser quente, meus amigos. Vocês se preparem,
porque ele quer proibir o Flávio Bolsonaro, que vai estar nas eleições, que vai vencer essas eleições, de visitar o pai. E eu vou ser mais honesto para vocês. Flávio, ganhe essas eleições. Ganhe. E ao ganhar as eleições, coloque generais das Forças Armadas capazes de lhe dar governabilidade. Por que isso? Porque eles vão tentar te tirar do governo. E ao assumir, decrete imediatamente, de acordo com o novo contrato, com o novo Congresso, estado de defesa. Estado de defesa. E se eu fosse o Flávio, que não é o caso dele, porque isso daí eu estou dizendo, se eu fosse eu, isso que eu faria. Eu, de cara, iria tirar todos os militares que estão hoje no Exército, na Marinha Aeronáutica, iria colocar um alto comando, iria determinar como chefe das Forças Armadas que protegesse a democracia brasileira, iria além, iria decretar estado de defesa e mandar prender imediatamente Alexandre de Moraes. Mandar prender Alexandre de Moraes. Ah, mas ele não é juiz, não é do Supremo, não tem força para isso. Ele é o chefe das Forças Armadas. Alexandre de Moraes atenta contra o Estado Democrático de Direito. E junto com ele, de vários ministros do STF. Nós chegamos num ponto que não dá mais para passar pano naquilo que está acontecendo no Brasil. Olha o absurdo. Na decisão, o ministro diz que carta divulgada por Flávio promove sua pré-candidatura à presidência fora do período eleitoral. Pré-candidatura pode ser feita a qualquer momento, não só no período eleitoral. Por isso que é pré-candidatura. A partir do dia 25 é candidatura, o animal. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal acionou o Ministério Público Federal para investigar se o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, cometeu propaganda eleitoral antecipada ao divulgar nas redes sociais uma carta escrita por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você não é candidato, você não é partido político, não cabe a você fazer esse tipo de representação. Na decisão nessa segunda, em que suspende as visitas de Flávio ao pai, Moraes afirma que a publicação de vídeos no Instagram e no YouTube, em que ele lê o manuscrito do ex-presidente, não representou apenas um desrespeito às ordens judiciais de custódia, mas também um ato de promoção política fora do período permitido pela legislação eleitoral. Olha só que absurdo. Segundo Moraes, a carta traz expressões como carga semântica equivalente ao pedido explícito de voto. Aonde existe isso? No texto divulgado por Flávio, o ex-presidente pede que seus apoiadores deixem de lado as diferenças para se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a quem chama de melhor opção para o país. Aonde que está o pedido de voto? Na decisão, Moraes afirma que o caso deve ser apurado pelo MPE porque, segundo ele, Flávio usou a estrutura de visita ao preso para produzir material de campanha e divulgou mensagens de apoio político antes do período permitido pela legislação eleitoral. Moraes também determinou o envio da decisão à Procuradoria-Geral da República. Flávio não pode visitar Bolsonaro. Moraes decidiu suspender as visitas de Flávio Bolsonaro ao seu pai Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Moraes considerou que Flávio descumpriu a decisão judicial que proíbe postagens em redes sociais e um desvio de finalidade do direito de visita. Além disso, Moraes determinou um prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro esclareça se ele tinha ciência de que a carta seria divulgada nas redes sociais. A decisão de Moraes ocorre dias depois do senador Flávio ter lido uma carta escrita pelo pai em apoio à sua pré-candidatura à presidência da República. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que Flávio era seu porta-voz e melhor opção para o Brasil. Moraes, que é relator do processo de execução da pena de Bolsonaro, considerou que Flávio utilizou a visita para obter um documento com o objetivo exclusivo de publicá-lo nas redes sociais, burlando a proibição imposta ao pai. O ministro também afirmou que houve reincidência, uma vez que conduta similar já havia ocorrido em agosto de 2025, o que na época motivou a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O episódio gerou reação na oposição e até de aliados, e motivou o PT a ingressar com uma representação no STF pedindo a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro, sob o argumento de que ele teria desrespeitado medidas cautelares impostas pelo STF. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde novembro do ano passado. Ele cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por ter sido considerado líder, etc. A carta de Bolsonaro foi lida alguns dias depois de Flávia, a ex-primeira-dama,
trocarem acusações pelas redes sociais. Em meio à crise, Michele decidiu deixar a presidência do PL Mulher. A renúncia foi acertada em reunião entre a ex-primeira-dama e o presidente nacional do PL. E eu vou dizer aqui para vocês, Alexandre de Moraes, seus dias estão contados. Você deixou de ser um ditador da toga e passou a ser um tirano. Só que com um detalhe, isso só acontece graças à conivência desse Senado Federal que está aí e de um senador chamado Alcolumbre, que é um frouxo. Mas os seus pedidos de impeachment, Moraes, estão todos eles na mesa. Todos estão na mesa. E o novo Senado, ao assumir, vai te dar a resposta. Você será afastado imediatamente. E Flávio Bolsonaro deve decretar estado de defesa e determinar a tua prisão imediata como chefe das Forças Armadas, porque você está violando a Constituição Federal e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu quero saber se o Flávio vai ou não acionar a OAB, porque a prerrogativa da ordem garante acesso do advogado ao seu cliente. E Flávio é advogado constituído, Alexandre de Moraes. E isso você não colocou na sua decisão. Portanto, cabe à prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil defender o advogado de Jair Messias Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro. E deve ser o Flávio a responder isso. Deve ser o Flávio a responder isso. E outro detalhe, se você cair na besteira de devolver o Bolsonaro para Papudim ou para qualquer outro lugar que o seja, você se prepare, porque você está colocando as eleições nas mãos do Flávio Bolsonaro. Você já acabou de dar o primeiro passo para a derrota do Lula. Eu estou avisando a vocês aqui. O Alexandre de Moraes entrou em parafuso com a carta do Jair Messias Bolsonaro. E eu avisei que a carta ia ter uma repercussão incrível. Incrível. E aqui eu volto a perguntar a vocês, será que aquele vídeo produzido por Michele não foi direcionado? Porque o que está deixando Alexandre de Moraes em desespero é o fato de o porta-voz de Jair Messias Bolsonaro ser o seu filho e advogado Flávio Bolsonaro. Portanto, meus amigos, vocês se preparem para o embate, mas fiquem bem preparados, porque nós vamos mudar esse Senado, nós vamos eleger Flávio Bolsonaro. E ele desesperadamente toma essa atitude. Hoje nós estamos no dia 13. E que diazinho maravilhoso, porque neste dia acaba de surgir a derrota de Lula nessas eleições. Isso tomou conta de todos os noticiários essa decisão do Alexandre de Moraes. De todos os noticiários. E mais, a prerrogativa da ordem tem que pedir o afastamento imediato de Alexandre de Moraes, porque ele está proibindo um advogado de exercer a sua função. Ele está proibindo um advogado de exercer a sua função. E não deve ser feito nenhum tipo de recurso à primeira turma, porque todos eles são criminosos, bandidos de toga. E na segunda turma tem um deles, chamado Gilmar Mendes, que tomou de assalto a CBF. Então, se alguém tem dúvida de que o Brasil vive numa ditadura, está aí a resposta. A resposta está apresentada agora para vocês. Alexandre de Moraes é encurralado com provas de perseguição contra a direita. O que eu vou te mostrar agora é e não é uma novidade ao mesmo tempo. É algo que milhões de brasileiros sentem na pele, mas quase nunca conseguem comprovar. A Justiça do Brasil, a Polícia Federal, a PGR e o Supremo miram quase só de um lado. E os números são de arrepiar. Quem levantou isso não fui eu, foi a coluna do Cláudio Humberto no Diário do Poder, que é um dos jornalistas políticos mais antigos de Brasília. E eu vou te mostrar isso agora. E eu tô falando aqui diretamente da cidade que tem esta linda catedral aí como símbolo. Me conta aí se você sabe onde que eu estou. De manhã eu tava em Campo Mourão, viajei, vim pra cá, tô nessa cidade. E me conta aí nos comentários se você sabe onde eu estou e eu vou te contar no fim qual que é o nome da cidade para você ver se você acertou. Mas agora leia aqui comigo o que o Cláudio Humberto publicou nesta coluna aqui, ó. Direita é alvo de quase todas as iniciativas da Polícia Federal, PGR e STF
contra políticos. Levantamento de julho de 2025 já indicava que 83% das ações contra deputados federais miravam à direita. Das 61 ações do STF contra deputados, 51 tinham políticos de direita como réus e apenas 5 esquerdistas. Deixa eu repetir aqui devagar para você sentir o peso disso. Das 61 ações do Supremo contra deputados, gente, das 61, 51 tinham gente da direita no banco dos réus. E da esquerda? 5. Apenas 5. E não para aí não. O PL, o partido do Bolsonaro, sozinho, era alvo de 64% dos casos. E uma operação só, a Operação Lesa Pátria, teve 29 fases. Enquanto isso, a ação contra a esquerda virou uma raridade. Uma ou outra, pontual, coisa que nunca se vê. A Lava Jato ela foi engavetada. Os casos de corrupção do Centrão, eles não andam. Gente, será que só parlamentar de direita comete crimes e irregularidades no Brasil? Não existem crimes de parlamentares da esquerda, do Centrão? Mesmo com o escândalo todo mês envolvendo o Centrão, inclusive os presidentes, tanto da Câmara como do Senado, será que é crível isso? Ou é mais fácil reconhecer a verdade, que a direita sofre uma perseguição política desavergonhada, enquanto a esquerda é blindada e protegida? E não é o Cláudio Humberto que se está sendo passional aí não. Olha aqui como que ele fecha o raciocínio, olha a frieza dos números. O padrão numérico revela uma seletividade que enfraquece o pluralismo e sugere o uso político das instituições contra adversários do governo. Seletividade, uso político das instituições. É isso que os números gritam. E eu que já investiguei gente de todo lado na minha vida de procurador, te digo com todas as letras. Uma investigação séria, ela não escolhe crachá partidário. Ela segue as provas. Ela vai até onde as provas levam. Quando 83% das ações, meu amigo, caem só num lado, a explicação não está na direita ser corrupta e o resto do mundo político ser puro, ser correto, ser honesto. Não. A explicação está numa régua que passou a ter cor partidária. Ah, Deltan, mas e a Lava Jato? A Lava Jato pegou mais gente do Centrão do que de qualquer outro lugar. Teve mais acusação criminal contra políticos do PP, Partido Progressista, do que do PT, o Partido dos Trabalhadores. Uma empreiteira delatou 415 políticos de 26 partidos. Agora, quem organizou essa corrupção toda ali foi o PT, foi isso que a investigação mostrou. Era debaixo dos governos do PT, tudo foi organizado, eles foram os maestros, organizaram o esquema. E se dependesse dos procuradores e juízes de Curitiba, todo mundo que tinha prova estava na cadeia. Só que o Supremo blindou. E aí o que o Supremo faz? Em menos de um ano, ele investiga, condena e coloca na cadeia pessoas da direita. Processa Marcel Van Hatten por ter criticado o delegado do Moraes. Processa Romeu Zema por criticar ministros. Processa Sérgio Moro por piada de festa junina envolvendo Gilmar Mendes. Esses são os crimes graves do Brasil? É isso mesmo? E o que tudo isso significa para você, eu já te digo. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui que ajuda demais a nossa voz e indignação contra tudo o que aconteceu ao longo desses últimos anos a chegar mais longe. E feito isso, bora lá. Deixa eu te dar o nome disso, porque não é invenção nova, é o truque mais velho do autoritarismo. É aquela máxima que resume tudo. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a eles a lei. Repara na perversidade. A lei deixa de ser igual para todos e vira um prêmio para o aliado e porrete para o adversário. Tem um nome técnico para isso, que é lawfare, é a fusão das palavras lei e guerra em inglês, que é o uso do sistema de justiça como uma arma para destruir o inimigo político. Falavam isso da Lava Jato, mas nem fazia sentido, porque estava na primeira instância, tinha 3 para revisar. Mas agora esse lawfare acontece na mais alta instância. É só ver o que acontece com os aliados do Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro, com a direita, com as pessoas do 8 de janeiro, aquelas penas desproporcionais, sem noção. E os números do Cláudio Humberto são a prova que o Brasil está vivendo exatamente isso. E aqui está o perigo que te atinge, mesmo que você não seja político nem de direita, porque quando a justiça escolhe lado, meu amigo, ninguém fica seguro, porque a mesma máquina que hoje mira um lado, amanhã pode mirar qualquer um que incomode com quem está no poder. Democracia de verdade só existe quando a lei vale igual para o amigo e para o inimigo do governo. E é por isso que essa eleição pesa tanto, porque quem pode cobrar as instituições, investigar o abuso, responsabilizar quem transformou a lei em arma, ou talvez em piada, é o Senado.
É por isso que eu quero ir para lá. E se você quer me ver nessa briga lá em cima, se você não vê a hora de estar juntos lá através de um mandato lutando por isso junto com outros senadores de direita, eu quero ser o seu melhor soldado. E agora dá para você me ajudar de um jeito muito importante, que é a minha vaquinha eleitoral, que ela já está no ar. Eu inaugurei faz 4 dias e com qualquer valor no site Quero Apoiar, você fortalece a nossa pré-campanha ao Senado. E vamos ver agora quem acertou onde eu estou. Deixa eu colocar aí na tela de novo a catedral. Essa é a famosa Catedral da Cidade Canção, também conhecida como Cidade Verde, que é a bela Maringá. Esta cidade que tem uma das melhores qualidades de vida do país. E eu estou viajando no Paraná em eventos partidários porque agora é a hora da gente fortalecer o time para a gente derrotar Lula e o PT. Aqui a direita se uniu no Paraná, PL e Novo juntos. E também viajo em pré-campanha ao Senado. E agora me conta aqui embaixo, você acredita que é coincidência quando 51 dos 61 réus do Supremo são de um lado só, da direita? Conta aí pra mim. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!